Olá, Viviane, querida, seja muito bem-vinda. bom dia, desculpa aí esse Renato. Não tem problema nenhum, não tem problema nenhum, acontece. Deixa eu explicar para o pessoal. Porque aqui, essa live, ela fica sendo transmitida de forma concomitante aqui pelo Instagram, pelo canal do YouTube, né, pelo canal do Facebook, por todos os lugares que vocês imaginarem. E essa transmissão, ela é feita por uma determinada ferramenta. Aí a gente tentou aqui desde cedo abrir pelos outros canais e a gente não estava conseguindo. Eu falei, vamos então para a live raiz, vamos lá para o Instagram direto e é ótimo, porque sempre tem uma audiência muito legal. Obrigado por você estar aqui, Viviane, valeu mesmo. Eu espero que a tua experiência ela possa contaminar muitas pessoas e seguramente elas vão sair enriquecidas depois do nosso bate-papo. Vamos fazer o seguinte, se apresenta para o pessoal te conhecer, depois fala como é que a gente se conheceu e aí vamos começar a bater um papo. Bom dia a todos, tá? Desculpa o atraso, né? Porque normalmente eu não me atraso, eu gosto de ser britânica. Até falei pro Renato, peço desculpas, mas a internet é assim mesmo. Meu nome é Viviane Landim, sou advogada especializada em Direito Médico e da Saúde. Na verdade, a minha especialização é no Direito dos Autistas na Saúde Suplementar. E aí a minha história, né, com o Renato começou em 2007. Nossa, tem bastante tempo, hein, Renato? Pouco tempo, né, Vi? Foi em 2007, e no qual eu fui fazer um curso para a OAB, né, que é o antigo Iuris, né, da Yuris, era Barra, ali na e frente aí do eu fórum. fui Tinha na lá frente do fórum e tinha na... no downtown ali, na Barra da Tijuca. A gente se conheceu no da Não, Barra. eu fiz lá numa escola, que era numa escola que tem ali. Agora eu Caramba, não eu lembro o nome lembro, da escola. eu lembro. Foi numa escola, era no segundo andar, aqui No na segundo Avenida, andar. na Avenida das Américas, isso mesmo. Eu acho que é o Anglo-Americano, que eu acho que eles Isso, pegam. É o exatamente, Moraes no Anglo-Americano, isso. Ângulo. E aí a minha história com o Renato começou nessa época. Eu já conheci o Renato de algumas palestras, mas o contato direto que eu tive com você, né, Renato, foi realmente em 2005. E aí nessa época, né, eu já tinha uma professora de Direito Civil, né, que é a doutora Carla Cardoso, e aí ela falava assim, Viviane, você não é criminalista, você é civilista. E aí eu tive aula com o Renato. E o Renato, eu falava assim, gente, eu não vou fazer segunda fase de direito civil, eu vou fazer criminal. Ele falou assim, você não tem perfil para advogada criminalista, você é civilista. Então, assim, ali começou o primeiro contato, ou seja, a primeira mentoria dele para mim, ele falou, não segue esse caminho, você não tem esse perfil. E ali a minha história, eu passei na OAB e tudo mais, aí comecei a advogar como criminalista, mas óbvio que não deu muito certo, porque minha própria mãe teve câncer de mama e aí eu tive meu primeiro contato com o direito da saúde. Eu precisei resolver todas as questões de saúde dela, porque o plano dela era antes de 98, não era um plano adaptado, e aí eu tive que solucionar todas essas questões. Foi o primeiro contato com o direito da saúde, que é o direito do consumidor, né, a ação de planos de saúde. E dali eu comecei a advogar, porque uma amiga, uma outra, e aí eu falei, realmente o Renato tinha razão, eu não sou criminalista, eu sou civilista. E ali eu comecei a atuar nas ações de planos de saúde. Em 2010, na verdade em 2009, meu primo, ele começou a apresentar a gente fala, teve um diagnóstico em 2010, mas ele começou a apresentar em 2009 do transtorno do espectro autista. Em 2010, ele teve diagnóstico de autismo. E aí, quando chega esse diagnóstico de autismo na família, é quase que um tombo, assim, na lata, e fala assim, o que é isso? Por que causa isso? E aí, primeiro eu fui entender o que era o autismo, quais são as causas, se tinha causa, se não tinha, quais eram os direitos, porque o meu primo foi o primeiro contato que eu tive ali com ele, porque foi para buscar os direitos dele. E aí, nessa época, a gente está falando de 2010, nós estamos em 2021. Lá nessa época não tinha lei Berenice-Piana, que é uma lei de 2012, não tinha lei brasileira de inclusão, nós só tínhamos a convenção em Nova York, e essa convenção era a única que dava direito, mas não era um direito amplo para os autistas. E dali eu comecei a estudar bastante.
e comecei a atuar, porque um fala com o outro, a Rio de Janeiro, é de São Paulo, do interior de São Paulo, é de São José dos Campos. E aí eu fazia atuação não no Rio, eu fazia atuação lá. Ajudei a família, ou seja, eu senti na própria carne isso. Mas, de uma certa forma, eu não atuava exclusivamente com isso. E aí o tempo foi passando, eu me senti um pouco, falei, gente, será que dá para trabalhar só com isso e tal? E não, fiquei um pouco perdida, assim, eu atuava no geral. Cliente, net, todas as reclamações, TOI, tudo isso. E aí, desde 2007. E aí, o que aconteceu? Em 2018, o Renato abriu um curso. O primeiro curso, né, Renato? E tava a Roberta, que fez live, o Pompa, né? E tinha uma outra galera aí que também é bastante fera aí, que hoje você vê aí nas redes. E esse curso, na verdade, quando eu fiz, eu falei, gente, eu quero atuar só nessa área, mas eu não sabia como que eu ia fazer isso. Se realmente isso ia me dar dinheiro. E aí, o que eu fiz? Falei, vou com a cara e a coragem pro curso do Renato. Fiz o curso. Primeira coisa que a gente chega no curso do Renato é escutar a música de ancoragem. Renato, você não tem ideia de quanto aquela música faz um sentido até hoje para minha vida. Você não tem ideia. Que é do Coldplay. E aí, quem quiser, aí depois pega a tradução dessa música, eu acho que faz um sentido para o advogado, pelo menos para quem está ali naquela situação, que às vezes não sabe o que fazer, não sabe o caminho, está perdido, já começa a ancoragem ali. E aí eu sentei, eu falei, quer saber? Eu vou sentar do lado dele. E sentei do lado esquerdo dele. E aí ele vai e me fala assim... tem uma técnica, não sei se eu posso falar, Renato, porque acho que é legal você falar isso, não sei se ainda tem essa questão aí. E ele falou assim, nossa, quem senta do lado direito e quem senta do lado esquerdo. E quem senta do lado direito tem uma técnica de atendimento, essa pessoa tem um tal perfil. E pro lado esquerdo você tem um outro perfil, que é o perfil do coração e tudo mais. Você sabe que essa questão eu trago até hoje para os atendimentos do meu cliente. Hoje nem tanto, porque está sendo tudo virtual. Mas no presencial, quando o cliente chega na minha frente, dependendo do lado que está, eu já sei como eu vou me importar. Exatamente, né? Por conta desse curso. Ou seja, já falei duas coisas aí do curso. Legal. E aí a segunda questão que você também trouxe para mim, que foi um grande aprendizado, né, que eu tive, eu pivotei, né, porque eu só fazia questões de direito do consumidor. E aí eu falei, o Renato abre as nossas... Na verdade, o propósito está na nossa frente e a gente não sabe exatamente como seguir esse propósito. E aí ele abriu aquela cortina que estava preta e eu falei assim, não, agora eu vou fazer só isso. Advogar para o direito dos autistas na saúde suplementar. E hoje eu só faço isso. Caramba! Nossa, quanta coisa, né? Você já trouxe aí, já é uma live toda em cima disso que você acabou de trazer. Deixa eu explicar para o pessoal o que é isso aí que você já sabe, já trouxe para a tua profissão, mas é o que a gente trabalha lá no treinamento e tudo mais, que são as técnicas de atendimento, né? Você tem um lado certo para você se colocar, tem um lado que é mais cético, tem um outro que é mais afetuoso, a postura que você vai sentar numa mesa de reuniões, você senta de frente para uma pessoa, você está numa postura de enfrentamento, o corpo também fala, se você cruza os braços e cruza as pernas, você está numa postura defensiva. Então, às vezes, se você de repente vai atender uma pessoa, a pessoa está de braço cruzado, está com a testa franzida, ela está muito fechada, não é o momento adequado, por exemplo, você dá um preço, né? E aí, se você está de frente, você está enfrentando. Talvez, se você vira o seu corpo 45 graus, se aproxima um pouco mais e se faz mais compreensivo, de repente, só isso já mostra algo mais próximo. Veja, eu estou dando meu lado esquerdo aqui na live. Veja como é que ficou diferente, né? Eu estou aqui, estou te ouvindo. Agora imagina se eu tivesse assim, prestando muita atenção, sabe? Não é diferente? E nós reagimos. Então são técnicas de negociação. Na hora que você vai se colocar numa negociação, é bom você estar estudando o corpo daquela pessoa do outro lado. Isso realmente faz toda a diferença. Faço esse negócio
até hoje, e aí a gente estabelece um contato, que o nome técnico é rapport, né? Porque você estabelece um contato mais próximo com o interlocutor. Então, isso é uma dica que você está dando, e é interessante pra caramba. Só que você traz uma outra mais importante ainda, que aliás, você dá uma pista, que é o seguinte, não foi bem eu que escolhi o direito do consumidor, foi o direito do consumidor que acabou me escolhendo, né? Porque as demandas de direito do consumidor, elas foram surgindo, e de uma forma muito natural. No entanto, depois que você estudou, você viu o seguinte, peraí, legal, já vi que o direito do consumidor me escolheu, mas para eu poder ter uma projeção maior, quanto mais eu me especializar, menos serão meus concorrentes, né? Porque se você se especializa em direito penal, são muitos concorrentes. Se você se especializa em direito do consumidor, são muitos concorrentes. Se você se especializa em direito do consumidor na área de planos de saúde, o número de concorrentes vai ser muito menor do que direito do consumidor como um todo. No entanto, quando você cuida do direito do autista na saúde suplementar, quantas pessoas hoje no Brasil trabalham com isso? Hoje até já é impressionante, eu vi aquele evento que você tocou, né? Já é impressionante como é que vem crescendo isso, só que, veja, se a gente for super nichando, então, no Rio de Janeiro, direito do autista na saúde suplementar, ou então, em geral, da pessoa com deficiência, quantos especialistas tem? Ali você cria o teu nome, as pessoas começam a te referenciar, porque falam, eu quero seguir essa pessoa que faz isso, porque são milhares de pessoas que passam por esse tipo de problema e que a gente, às vezes, vive numa bolha que não tem noção da amplitude, da gama. Hoje, às 18 horas, a gente vai estar trazendo a Fabiana Fará, que também se especializou, cuidou especificamente dessa área lá em Fortaleza e está tendo uma projeção, eu posso dizer, até nacional. Mas quando você começou com isso, está aí um pioneirismo que realmente você foi uma das primeiras pessoas que pensou nisso. E aí o teu coração bate mais forte, porque você tem um caso familiar, né? Então quando eu digo que ele te escolheu, foi por causa disso. E, sinceramente, eu queria que você dividisse com as pessoas, depois que você encontra o seu propósito, né? Que poxa, eu vou trabalhar com isso, porque você tem essa experiência familiar, o direito do consumidor te escolheu, você conseguiu casar essas duas informações, e aí eu vou te fazer duas perguntas. Qual é a sensação no dia que você encontra a área certa para trabalhar? Né? E a segunda pergunta qual foi a sua sensação o dia que você conseguiu, por exemplo, uma primeira tutela dando um direito de uma pessoa que estava no meio de um calvário, né? Porque o plano não autoriza, consegue o tratamento, não consegue, a família se desgasta, é muito difícil. Então, pergunta número 1, como é que você se sentiu quando você encontrou a sua área, você encontrou o seu propósito, ou a área te encontrou, você só estava antenada e absorveu e passou a trabalhar com isso, e depois a sensação que você teve quando você conseguiu, de repente, essa primeira ou as diversas tutelas, de repente, de urgência. Bem, nossa, é quase como se fosse a gente estivesse num palco com a cortina fechada e essa cortina caísse. Peraí, dá uma travadinha, vamos de novo, recomeça, vai. É como se a gente estivesse num palco com a cortina fechada, num espetáculo, e a cortina está fechada e o público está ali sentado na sua frente. E a partir do momento que você descobre o seu propósito, porque a advocacia é propósito, é advocacia humanizada de propósito, e é como se aquela cortina caísse. E aí você toma espaço daquele palco. E aí eu falo para você, Renato, que aí você falou assim, nossa, um super nicho, né? Aqui no Brasil, poucas pessoas ainda, eu posso contar 10 pessoas atuam exclusivamente no Brasil com causas do autismo.
E um outro dado que eu tenho também é que daqui a 10 anos, eu não só estudo direito não, porque foi o que eu falei, como eu tenho o meu familiar, eu estudo também a questão da ciência e tudo, qual os motivos e tudo mais. A pessoa com autismo, aí eu falo pessoa com autismo porque a gente não fala mais portador de necessidades especiais, portador de deficiência, porque ninguém porta. E autismo não é doença, é pessoa considerada pela lei beneficiana uma pessoa com deficiência. Então, por isso que vocês vão sempre me ouvir, pessoa com autismo e pessoa com deficiência. E aí eu, além disso, né, de estudar, daqui a 10 anos, toda família terá uma pessoa com autismo. Ou seja, eu não estou falando de uma situação que eu vivenciei. Quem está aqui nessa live hoje tem esse dado científico. Daqui a 10 anos, toda a família vai ter um primo, um tio, um filho, um sobrinho, vai ter uma pessoa com autismo na família. Isso é um dado concreto, tá? Isso foi dado ano passado, nós somos 54, somos 54 para cada um. 54 para cada um. 54 pessoas nós temos um autista. Então, ou seja, nós teríamos agora, por conta da pandemia, né, que veio a Solana, a gente não tem dados, mas é previsto que sejam 2 milhões de autistas no Brasil. Então, tem demanda? Tem demanda. E uma outra situação que você me perguntou em relação à liminar. Gente, a primeira liminar é como se fosse a primeira liminar todos os dias, mas assim, a primeira liminar a gente nunca esquece, né? Na verdade, até da minha tia mesmo, né? Então, a chora porque a gente está falando de um tratamento multidisciplinar que o mais barato custa 20 mil reais e pode chegar a 50 mil reais. E a gente também está falando, às vezes, de medicação de alto custo, que também inclui dentro desse tratamento. Então, é um super nicho. Quem quiser atuar, eu acredito que precisa estudar bastante. E se quiser me chamar lá, eu também dou um aval. E eu dou uma ajuda. Eu sempre estou ajudando todo mundo. E, assim, o Renato hoje, por exemplo, 3 vezes na semana tem liminar. E todas as 3 durante a semana. E cada vez que eu ligo para um cliente, ouviu um pai ou uma mãe, eu falei, vocês estão sentados? Porque normalmente quando eu protocolo a ação, eu não falo que eu protocolei a ação para não gerar uma ansiedade. Porque normalmente esses pais já vivem uma ansiedade natural que é de estar convivendo com uma pessoa com autismo. Então eu não falo. Então quando eu ligo, eu falo, protocolei, a liminar saiu. A pessoa já fica assim, nossa! Então, vivenciar todo dia uma emoção para o cliente, isso é propósito. Aí eu entendi muito bem o que era aquele propósito que você falava lá no curso lá atrás. Então, eu choro sempre, eu sempre choro, eu fico até arrepiada. Eu me arrepio inteiro. É muito bom. E aí é diferente, né, Viviane? Quando você encontra esse propósito, você viu isso que faz teu coração bater mais forte e você passa para o teu cliente um resultado, né? Porque é engraçado. Geralmente o resultado na advocacia está diretamente ligado na sentença, né? E que leva muito tempo. E até confirmar em todas as instâncias leva mais tempo ainda. Você aí tem uma dupla felicidade. Você tem uma felicidade em um primeiro momento. Então, realmente te dá mais gás para você continuar naquela luta. Claro que também você deve lidar com todas as frustrações que nós temos quando, de repente, a tutela não é deferida, quando a gente precisa, às vezes, de uma internação, de um tratamento, e às vezes o pessoal do cartório fala que não é urgência. Só estamos despachando urgência. Porra, meu irmão, tem coisa mais urgente do que isso, né? Então, mas isso faz parte, isso está no jogo. Quando você tem esse ponto distante, que você tem certeza onde você quer chegar, essas coisas fazem parte, estão dentro do caminho, mas você sabe que está no caminho certo, né? Você tem a certeza, já que a atividade do advogado é uma obrigação de meio e não de resultado, você tem certeza que está dando o seu melhor, né? E eu achei legal isso que você falou, na relação entre cliente e advogado, né? De você já ter, dentro desse tipo de situação, criado um procedimento,
né? Qual é o primeiro procedimento? Eu não aviso que eu distribuí a ação, né? Eu não informo que eu distribuí aquela ação. Por quê? Para não produzir uma ansiedade. Você não informar que não distribui a ação para não produzir uma ansiedade é algo muito particular, que de repente ele é inerente à tua área, né? Existem outras áreas que você precisa falar que entrou com a ação. A sua não. É muito legal que você não avise para produzir aquela ansiedade e gerar até uma surpresa, né? Um choque, às vezes, de realidade. Estou lembrando aqui agora, nessa pandemia, quando a gente não tinha mais o que fazer, ficar assistindo televisão, né? Aí eu assisti aquele negócio, e parece que tem uma hora, Viviane, não sei se tu já notou, que você troca o canal e não tem canal para você assistir, né? E aí, quando você não tem o canal para assistir, aí sempre tem Irmãos à Obra, né? Que são aqueles dois irmãos gêmeos que mostram como é que é a construção, a escolha de um imóvel, alguma coisa assim. E eu acho interessante uma coisa que a pessoa chega e traz uma vontade, né? E qual é a vontade? Olha, eu quero um imóvel no bairro tal, pelo preço tal, e ele tem que ter 5 quartos, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Mas com esse dinheiro aqui. Aí o que o cara faz? Leva ele no melhor, que a pessoa fica encantada, fala, meu Deus, olha isso aqui. Aí quando o cara dá o preço, é 3 vezes mais do que na verdade era. O que ele deu? O tal do choque de realidade. Aquele profissional, com aquele tipo de cliente, ele desenvolveu uma técnica. Assim como você, na qualidade de advogada, que apoia esse tipo de cliente, viu que é muito melhor você não avisar quando é que você vai distribuir para produzir um conforto, né, na figura do teu cliente. E isso, engraçado, isso não está em nenhuma aula de direito. Na faculdade não te ensinaram a achar o propósito. Na faculdade não te ensinaram a como atender o seu cliente. Na faculdade não te ensinaram como é que você se aproxima das pessoas. Conta aí essas coisas que foram surgindo e que a faculdade não conta, né? E que você foi aprendendo com a tua experiência aí advogando. Não só com a minha experiência, com o grande Renato também. Tá bom? Tá travando? É porque acabou a luz aqui, tá, Renato? Tem problema aí, não. Hoje tá tudo acontecendo, né? Assim que é bom, assim que é bom. E aí, o que acontece? As técnicas, aí eu vou falar... Tá travando, Renato? Tá ok? Não, vamos embora. Tá legal. Tô ouvindo. O que acontece? O que eu aprendi, eu apliquei dentro, assim, trouxe para dentro da área, desde o dia que eu fiz o curso, porque você sai com a cabeça borbulhando do curso do Renato, né? E aí você tem que sentar e falar assim, não, eu vou começar pelo início, né? Comece pelo início. Desde a música de ancoragem, que é a entrada do curso, até o final, tudo que você ensinou, você não tem ideia, tudo, eu faço isso hoje. Em relação à gestão, atendimento ao cliente, essa música, quando eu estou vendo que eu não estou muito legal, por exemplo, quando eu não tenho uma liminar deferida, né? E acontece, às vezes, internação para psiquiatra, para o autista, tá? Porque autista também precisa, às vezes, de uma internação psiquiátrica. E eu tenho até um caso de home care de um autista que precisava durante a pandemia, porque com a pandemia ele precisou de home care, precisava de medicação, que alguns autistas precisam de medicação para poder controlar as estereotipias, né? Toda a questão que, às vezes, por conta da pandemia, não pôde fazer as terapias como fazia antigamente. Então, o que acontece? As estereotipias, as birras que as pessoas falam, tá se jogando no chão, isso é frescura, é falta de educação. Não é. O transtorno do espectro autista, ele é bastante amplo, né? Tanto que é transtorno do espectro autista. A gente fala em níveis mais por conta da área da saúde, né? Da área médica. Mas, assim, é muito amplo. E aí, por exemplo, eu não tive uma liminar deferida de home care. E aí, infelizmente, foi isso que você falou. Tem que baixar a barriga no balcão, bater na porta do juiz. Olha só, excelência, essa medicação, não tem como a mãe aplicar uma medicação na criança. É uma criança com autismo. E às vezes a gente está falando de autismo, não está falando só de criança. Eles crescem. E esse era um adolescente, com 1,80 m,
a mãe tendo, não tem como, então ele precisou do home care. E, infelizmente, no primeiro momento, a gente teve o indeferimento da liminar. E aí, assim, o processo também, ele a todo momento, ele tem vários momentos assim, maravilhosos. A liminar é deferida ou quando é indeferida em agravo de instrumento, chega em sede de agravo de instrumento, a liminar é deferida quando ela é indeferida na primeira instância. E aí a gente vai martelando aquilo que a gente tem de propósito. A apelação, sentença, favorável, apelação, favorável, e vai subindo até chegar ao STJ. Assim, a questão do STJ é uma outra situação, mas assim, a gente vai carimbando o nosso passaporte em todos os momentos e vai praticando aquele exercício da advocacia, batendo barriga no balcão, falando com o juiz, falando daquela necessidade daquele tratamento para aquela pessoa. E a outra questão que você falou da questão do atendimento, da gestão de escritório, dar prioridade também, eu uso, tá, Renato? Em aquela técnica que você coloca, que eu esqueci o nome, que é a setinha para cima e a setinha para baixo de prioridades. Eu esqueci o nome, mas eu uso ali, faço o quadradinho, depois, quem quiser, gente, essa técnica é maravilhosa. Então eu faço tanta coisa, Renato, que você não tem ideia. Você não tem ideia, acho que nós vamos lá numa live. Marketing. É muito legal. Deixa eu explicar para o pessoal. Tem uma técnica em que você faz como se fosse uma cruzinha assim, né? E aí, no lado esquerdo, você coloca a nota de 0 a 10, 1, 2, 3, 4, 5, a importância daquilo, né? De 0 a 10. E depois você aqui na base coloca uma setinha de 0 a 10, a prioridade. Então vamos supor que eu falasse assim, bom, eu vou distribuir, né? Eu fiz uma cruzinha, sendo que aqui, ó, eu tenho a importância de 0 até 10, a prioridade de 0 até 10, e eu tenho a cruzinha no meio. Vamos supor que os afazeres do teu cotidiano é bom que você vá distribuindo nessa planilha. Então vamos supor que você tenha que despachar uma liminar. O quanto que é importante você despachar aquela liminar de 0 a 10? Aí vamos supor que você coloca assim, 10. Bom, aqui em cima. Aí tá bom. E quanto que é urgente? 10 também. Aí você bota aqui. Cru. E é urgente, pimba, cruzou aqui, faça. Distribuir no seu cotidiano aquela importante. Renato, o pessoal tá falando que tá travando. É o Arlota? Renato, né? Ou é o meu? Travada. Gente. Aqui, ó. Agora vai ficar legal. Agora vai ficar legal. É só sair do Wi-Fi e voltar para o 4G tradicional. Não sei o que acontece, mas o Wi-Fi às vezes não é o melhor caminho. Então, você faz aquela cruzinha e vê o que é urgente, o que é para você se programar, o que é para você delegar e o que é para você esquecer, né? Então, aí você distribui no seu cotidiano os seus afazeres, faça aquilo que você tem que fazer, que é urgente e importante, programe aquilo que é importante, mas não é tão urgente, delegue aquilo que é urgente, mas não é tão importante, e tire da tua vida aquilo que não é importante nem é urgente, mas só você colocando no quadrinho que você consegue enxergar, né? No outro dia, Vivi, eu fiz o quadrinho, né? Aí eu estava ali, fazer o que é? Um treinamento de alguma coisa assim, né? Que aquilo ficava na minha cabeça. Eu falei, porra, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso.
Aí quando eu fiz, falei assim, o quanto é urgente esse treinamento na minha vida? Nada. O quanto que é importante? 2. E aquilo ficava na minha cabeça. O que eu fiz? Eliminei aquilo. Porra, isso não é importante, isso não é urgente, isso não vai me ajudar em nada. Porra, só de jogar aquilo fora, na lixeira, sabe? Já ajudou pra caramba. Então, estou só explicando essa tabelinha que você falou que adota. E é engraçado, Renato, quando você joga pro lado, porque muitas das vezes a gente fica com esse subconsciente, eu preciso fazer, você deixa de fazer coisas importantes, porque isso fica te martelando. E aí vem a consequência disto, é o quê? Procrastinar. Você fica procrastinando, então deixa de fazer coisas importantes para poder tentar fazer aquilo que, na verdade, não é essencial para aquele momento. Você procrastina, você começa a reclamar, uma coisa que você também sempre fala, parem de reclamar, né? Não reclamem, parem de reclamar. A partir do momento que a gente tem positividade, energia positiva, né? Aí até na hora que eu... É engraçado, eu tenho um ritual. Toda vez que eu vou protocolar, eu falo, energia positiva está na mão de Deus, mas essa liminar vai sair com certeza. Ou seja, já estou colocando uma energia positiva naquilo que vai dar certo. Para mim, tudo tem que dar certo. Então, isso para mim, essa questão do quadrinho funcionou muito, 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 muito. E uma outra questão também, né, Renato, que eu gosto de falar essa frase, muitas pessoas querem correr, não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não precisa acelerar, basta não parar. Então, faça as coisas, faz o quadrinho, primeira coisa, né, normalmente passa um dia antes o quadrinho e tudo. Hoje eu estava fazendo ali agora há pouco. E agora eu vou começar, porque hoje é o meu primeiro dia de lá. Quer dizer, o primeiro não, nas férias eu trabalhei, né? Porque saúde não pode esperar. Porque ainda mais agora em tempos de pandemia, que a quantidade de arbitrariedade está sendo enorme. E aí o que acontece? Esse quadrinho, para mim, é essencial. Funcionou, ou seja, eu estou falando várias coisas que porque não adianta também nada, né, Renato, ter ido no seu curso e não aplicar. E continuar reclamando. Eu falo assim, mas eu fui no curso dele, mas eu não vi resultado. Ou seja, a partir do momento que a gente aplica o que a gente aprende com você, a gente tem resultado. O resultado, ele vem a partir do momento que você se dedica. Muito bom, muito bom. Você arrebentou, porque tá aí. Quero voltar nesse assunto que é muito, 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 muito importante. É por isso que você está tendo resultado. Você está tendo resultado porque você está aplicando o conhecimento. A gente acaba... Porque como ninguém ensina na faculdade isso pra gente, você acaba repetindo o padrão da faculdade. O que é isso, né? Você vai para a faculdade, aí tem aquela aula padrão e tudo mais, e aí quando tem um evento de direito... tá aí. Eu queria que eu tivesse num fórum aqui aberto, com muita gente, para eu perguntar assim... qual foi a última vez que você foi num congresso? Aí as pessoas vão levantar o braço. Eu fui, tá, não sei o quê. Ou então agora, na pandemia, quantas lives você assistiu? Aí, todo mundo assistiu live, né? Tá bom. Aí 2 perguntas. Pergunta número 1. O que você se lembra daquela live que você assistiu? O que você se lembra daquele congresso que você foi? 2, por que você assistiu e por que você foi naquele congresso? E ainda posso fazer uma terceira pergunta. Do que foi ensinado, o que você implementou? Parece que, na época da faculdade, as pessoas falam que a gente tem que ir para o congresso para fazer networking, para poder ver e ser visto. Isso é importante, ver e ser visto é importante. Fazer networking é muito importante. Só que eu acho que a coisa mais importante que tem, quando você vai a um treinamento, você compra um curso, você faz uma palestra, você assiste uma live, é você implementar algo que foi bacana, que você escutou. Então, você foi para o congresso, aí ensinaram lá a indenização pelo tempo de vida perdido. Coloca na tua petição. Você viu uma liminar que saiu lá do Distrito Federal, inovadora, com pontos que nunca foram abordados. Recorta aquele negócio e joga para a tua petição. Você escutou que tem um novo tipo de contrato que melhora a tua relação com o cliente. Faz a porra do contrato.
sabe? Entra em campo. Eu passei anos, Vivi, indo para congressos e assistindo, e se de repente alguém me perguntasse, 2 dias depois que o congresso acabou, se alguém me perguntasse, e aí, o que você tirou de bacana e implementou? Foi uma vida de nada, de implementação zero. Vamos fazer treinamento de implementação zero. Então, o mais importante de você entrar num treinamento, às vezes gastar dinheiro, fazer acontecer, o que é? Você implementar, porque é isso que te dá resultado, e é por isso que eu levantei aqui a plaquinha para você, entendeu? Resultado. E é isso que importa, porque é isso que vai te dar dinheiro, é isso que vai te dar projeção, é isso que vai te dar felicidade, é isso que vai continuar fazendo você trabalhar. É a mola propulsora. Né? Entra, assume o protagonismo da tua vida. E eu acho que tá aí, você me deu essa dica. Eu acho que o primeiro passo para a pessoa assumir o protagonismo profissional é ele aplicar alguma coisa que ele aprendeu. Aplicar, ver resultado. Porque só no campo de ação é que você pode errar. Só agindo que você chegou à conclusão que o teu cliente, quando você distribui a inicial, é melhor não avisar para ele. De tanto entrar, você entrava e dizia, olha, entrei com o processo hoje. Aí no dia seguinte ligava, e aí? 2 dias depois, e aí? 3 dias depois, e aí? No sábado à noite, e aí? No domingo de manhã, madrugada, e aí? E aí? E aí? Aí você chegou à conclusão de que não é uma boa você avisar. É melhor você surpreender positivamente. Não é mais ou menos isso? Como é que é? Fala dessa parte da ação e desse tipo de relação. É engraçado. E isso eu vivenciei verdadeiramente. Eu protocolei uma ação, avisei o cliente, protocolei. Ah, doutora, qual é a média quando é que sai uma liminar? Aí eu falo, não tenho ideia. Pode sair em 6 horas, mas pode sair em uma semana, né? Aí depende da vara. Eu sei que ele me mandava mensagem de 1 em 1 hora. E aquilo estava me perturbando porque estava me tirando o foco. Estava tirando o meu foco do meu trabalho. Começou a me desestabilizar. Eu falei, não vou fazer mais isso. Até porque quando está no contrato, né, aí você fala de contratos e tudo, no contrato de honorário, na proposta de honorários, né, que eu envio, agora eu envio lá, olha, prazo em tantos dias úteis para protocolo e tudo mais. Então, eu também não trabalho, a primeira coisa que eu nem trabalho é trabalhar com prazo fatal, mas eu tenho um prazo que eu trabalho, então eu dou a entrada dentro daquele prazo, e muitas vezes até antes. Porque a angústia daquela família, porque exatamente o que eu estou falando, o tratamento é muito caro. Então, quando vem a liminar, essa liminar, para ela que tenha efetividade, né, que a gente não tenha só uma liminar, que a gente quer efetividade dessa liminar, então eu não falo. Então, eu tenho tido resultados muito mais positivos não falando quando eu distribuo, que aí eu ligo e falo, protocolei. Ah, tá bom, quando é que vai sair? Já saiu. A pessoa se surpreende, o cliente se surpreende. É aquele encantamento, né? Atendimento Disney, né? De atender o cliente. O efeito, uau! Caramba, ela já protocolou, ela conseguiu eliminar. Então, aí o cliente fala, nossa, ele não tem o que falar. E aí eu faço todo atendimento do cliente mensalmente. Isso também é muito importante, Renato. Fala assim, não deixar o cliente... Porque mais importante que ganhar clientes é manter os seus clientes. E, assim, muitos advogados abandonam seus clientes. Eu, pelo menos, todo mês, eu passo todo mês um relatório para o cliente. O processo está assim, andou, não andou. Eu falo isso para o cliente. Eu não deixo o cliente à deriva. Porque a maioria dos advogados, infelizmente, quando às vezes chega para mim e fala assim, nossa, teve um advogado que eu nem peguei essa ação porque ele não sabia metade do que estava respondendo, porque... O que eu falei, a minha atuação, eu não sei só o direito das pessoas com deficiência. Eu também sei a parte da ciência do autismo. Então, várias coisas, e tem que saber a terapia, o que é a terapia, o que não é. Então, além disso, fazer esse atendimento Disney, né, isso aí a gente aprende também com você lá no curso, foi muito importante. Agora, fugindo uma coisa numa outra, você falou assim da teoria do desvio produtor. Produtivo. Produtor, desculpa. O dano temporal.
e eu estou trazendo isso para dentro das minhas ações de direito dos autistas. Por quê? Aí você fala, Viviane, como é que você está conseguindo fazer isso? O professor até Vitor, né? Eu falei, olha, professor Vitor Kunglinski, né? Que ele tem um nome complicado. Eu falei, eu preciso disso, eu tenho o livro, né? Aí, inclusive o professor me ajudou pra caramba, ele falou, não, Viviane, realmente tem uma tese aqui que você pode seguir nessa tese. E eu procurei, não tem ninguém no Brasil que fez isso. Que é o quê? A demora do plano de saúde em fornecer aquele tratamento. Muitas das vezes, liga para o plano, aí procura um profissional aqui, procura um profissional ali, e isso às vezes demanda muito tempo. A mãe fica no telefone, por exemplo, 40, 50, 60, um mês, 2 meses, 3 meses, e não consegue o profissional especializado na área, um profissional gabaritado em autismo, horas no telefone, e aí pelo menos eu consegui uma sentença, tá? Que ela converteu isso em dano temporal. E eu achei assim bacana pra caramba. Eu falei, gente, até que eu achei no primeiro momento que eu estivesse viajando, né? Mas a juíza, graças a Deus, ela entendeu esse dano temporal, que realmente ficar à espera do tratamento, sabe Deus quando, né? Porque fica procurando o profissional especializado. Porque a gente não está falando de autismo, um profissional comum, psicólogo não pode ser um psicólogo comum. Tem que ser um profissional de aba ou de Denver especializado para aquela área de pessoas com autismo. Então, muitas das vezes, essa peregrinação, né? Tem processos meus que, às vezes, a família ficou 2 anos na busca. E é um desses casos, dessa sentença aí bonita que saiu do dano temporal. Graças a Deus, a juíza foi favorável. Eu avisei até o professor, agora estou te falando também. E o professor também... Aí, o doutor Marcos também falou, nossa, legal, bacana isso. Aí ele também me deu umas dicas e agora eu tô implementando isso em algumas, não são todas, tá? Vamos lá. Dependendo do caso a caso. São 2 grandes professores, professor Vitor Kunglinski, advogado, professor Marcos Dessune, advogado também. Ambos implementam a questão do desvio produtivo. O professor Marcos foi o criador da teoria, sensacional, um espetáculo. E aí vamos lá, né? Eu tenho me aprofundado nesse pensamento, aí vamos lapidar esse teu pensamento para ficar melhor ainda o negócio. Antigamente eu até dava aula errado, porque eu falava, você consegue estar feliz e triste ao mesmo tempo, né? Felicidade é algo que você é ou não. Então tira essa palavra, né? Felicidade, você é feliz ou não. Pouco importa as circunstâncias de vida que você esteja atravessando. Dentro dessas circunstâncias, você não consegue estar alegre e triste no mesmo segundo, né? Naquele mesmo minuto. Então, quer dizer, isso é físico, né, cara? Dois corpos não vão ocupar o mesmo espaço. Então, quando você está 40 minutos com um atendente do teu plano de saúde para tentar salvar a vida do teu filho, nesse minuto, aguarde mais um pouquinho, aguarde mais um pouquinho, vou passar para o departamento tal, olha, me liga terça-feira da semana que vem, que a gente vai abrir um chamado, e nós em 48 horas faremos um contato. E aí eles não fazem o contato. E aí você liga, e aí já cai em outro atendente. E o outro atendente, você conta a história toda de novo. E aí eles falam, não, mas ninguém falou que tinha que abrir um chamado, mas no atendimento tal. Entra num ciclo tão louco que nesse tempo que você está focado em resolver esse problema, você não está feliz. Você não está alegre. Né? Desculpa, você não está alegre de estar ali. Então essa empresa, ela está roubando um tempo de vida do ser humano. Então, veja, o dano, esse desvio produtivo, em realidade, eu entendo ser um dano autônomo. Tem muita gente que coloca dentro do dano moral. Não é. Você tem o dano moral, que às vezes a frustração, a dor, o sofrimento, isso é um dano moral estrito sensu. Dor, sofrimento, angústia, isso fere a honra subjetiva, aquilo que você sente ali. Então eu peço uma indenização por danos morais, é aquele dano moral estrito sensu que está sendo ferido, vírgula, sem prejuízo dessa produção de uma lesão à vida, que se chama desvio produtivo do consumidor.
É quando essa empresa está furtando o teu tempo de vida, que você poderia estar com o teu filho, que você poderia estar com a tua família, que você poderia estar vendo televisão, que você poderia estar tendo momentos que você optou ter. E aquela empresa vai e furta esse tempo, sabe? Então, é sempre para deixar claro que o ideal é você pedir pelo desvio produtivo de uma forma correta, que é você denominar ele como um dano moral, não, um dano extrapatrimonial, é um dano extrapatrimonial de natureza existencial, porque furta um pouco da tua existência. Tem uma discussão, Vivi, de dano temporal para desvio produtivo. Tem. O que a gente fala do dano temporal é o furto do tempo de vida. Só que a gente tem que saber que vida, que tempo é esse? Existe o tempo cronológico, que esse a gente vende, e existe o tempo de vida, que esse a gente não vende. O dano temporal, ele está ligado ao tempo cronológico. Como assim? Eu posso vender meu tempo? Posso, eu vendo consulta. Eu cobro consulta de 1 hora com meus clientes. Então, eu estou vendendo um tempo da minha vida. Esse dá para ser transacionado. E aí dentro está o dano temporal. Agora, quando a gente fala de furtar um tempo não disponível da sua vida, que você não está disposto a vendê-lo, aí é o desvio produtivo. Entendeu? É um tecnicismo, mas que é importante, porque é engraçado, né? O mercado, ele é muito pequeno, Viviane, ele é muito pequeno. E o juiz, quando você faz essa distinção, ele fala, pô, peraí, essa petição aqui está diferente, né? Então você implemente. Tem uma coisa que eu fiz lá no treinamento também, que é colocar a petição toda corrida, né? Você vai escrevendo os fatos e o direito você vai colocando na nota de rodapé, né? Na nota de rodapé, porque aí a pessoa tem que ler. Quando a gente divide a petição, fatos, direito e pedido, o juiz, o que ele faz? Ele lê os fatos e vai no pedido, esquece de ver o teu direito. Quando você vai construindo e vai jogando na nota de rodapé e vai fazendo essas pontuações, isso pode fazer toda a diferença, né? E aí, pronto. Tenho certeza que quem estiver assistindo isso agora, fala assim, eu vou implementar esse negócio, vou colocar isso na minha petição. Senta o bumbum agora aí, liga o computador e fala, vou fazer isso. Se tiver dificuldade, compra o livro, assiste o vídeo, fala comigo e aí vai ajustando a vida, fala para a Viviane. Outra coisa, quem quiser te seguir... Quem quiser te seguir, Viviane, como é que faz? Renato, deixa eu só falar em relação ao dano temporal, porque o professor Vitor estava falando exatamente sobre isso. E aí o meu foi o dano temporal porque o tempo desperdiçado poderia ser usado em terapias para aquela pessoa com autismo. Então a conversão foi essa. Já estamos terminando? Não, vamos embora. O que acontece? Uma outra coisa que você falou assim dos fatos e tudo mais, uma coisa que eu uso uma técnica, que quem quiser depois busca lá a sentença, meu nome pode jogar lá que tem alguns processos abertos que não é de segredo de justiça. Porque como tem muito laudo médico, normalmente eu peço segredo de justiça. E aí o que acontece? Nos fatos, eu não falo fatos gigantes. Eu faço o quê? Eu não faço nota de rodapé, mas eu não faço fatos enormes. Eu faço dentro da tutela e dentro da petição dos direitos. Ou seja, eu conto a história tudo ali dentro. Ou seja, eu faço com que o juiz leia a minha petição de qualquer jeito. Tem que ler. Tem que ler. E aí, quando vem, tem juiz que é preguiçoso, né? Desculpa alguns aí que vou ouvir, mas a gente sabe que é preguiçoso, não gosta de ler. Mas quando ele depara com uma petição que não tem praticamente, se você olhar, a pessoa vai falar, ué, gente, a petição dela não tem fatos. Não tem. Só tem, assim, o que é o transtorno lá do tipo de plano de saúde, e eu já caio na tutela. E eu comecei a usar essa técnica, as minhas sentenças, os pareceres do Ministério Público são muito mais... Eles fazem menção à petição. Petição na folha tal, em relação à folha tal, no ponto tal. Então, eu tive sucesso também por conta disso. Aí eu não faço nota de rodapé, mas eu coloco tudo dentro do...
porque ainda não fiz isso. Eu vou até começar a usar, Renato. Já é uma outra dica aí que eu já vou já absorver. Eu sou esponja. O que eu faço, né? Na verdade, eu vou fazendo essa notinha de rodapé e eu só junto jurisprudência se der, eu venho hierarquicamente, né? Eu junto informativos do STJ. Ponto. Se eu tenho um bom, não vou nem falar, né? De súmula, de recurso repetitivo, é óbvio. Aí são os níveis, né? Recurso repetitivo, súmula. Aí eu tenho lá os informativos do STJ, depois eu venho as decisões do STJ, só aí eu chego no tribunal. É porque às vezes a gente vai garimpando e não vai achando, né? A gente vai descendo. Porque isso também ajuda pra caramba, né? Isso ajuda demais. Você dá uma fundamentação que tem estofo, né? Diferente. E o juiz, ele precisa concatenar essas suas ideias, né? Ou seja, a sua ideia, precisa passar isso, para ele entender o que você está querendo trazer dentro da petição. Por isso que eu não faço. Algumas pessoas falam, você não faz. Não, não faço, porque para mim, para o meu caso, tá, gente? Aí tem alguns casos que realmente não tem jeito, tem que ter fatos e tudo mais. Mas para minha área de atuação, dentro do direito das pessoas com autismo, eu não faço. Você vai abrir alguns processos que estão abertos, não tem fatos. O fato é seco, 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 seco. E essa técnica, né, eu aprendi até na pós-graduação de Direito Médico da Saúde, e assim, dá muito certo, porque normalmente as liminares, mais de 90% das liminares são deferidas porque eles leem a tua petição. E normalmente, como a petição fica um pouco extensa, e aí voltando àquela questão do dano temporal, até a juíza fez a menção do dano temporal separado, porque eu peço separado, dano material, dano temporal, conversão aí do dano temporal que poderia ser revertido em terapia. Isso a gente vai melhorando, né? A gente vai lapidando com o tempo aí. Em relação... Estou até pensando o seguinte, né? De certa forma, se seria um tempo de terapia, a gente transforma ele quase que num dano material, né? Então daria para pedir, de repente, o dano material, dano emergente, lucro cessante, a internação, Poderia pedir o dano moral estrito sensu, dor, sofrimento, angústia. Poderia pedir essa conversão em terapia dentro do dano temporal e poderia pedir o desvio produtivo. Caraca! Olha o oceano azul. Olha o oceano surgindo aí, né? Ah, mas não deram. Ótimo, mas o advogado tem que pedir. Pediu. O advogado tem que pedir. Vai que, né? Vai que, né? Vai que. Eu, assim, tá graças a Deus, eu estou bem feliz no super nicho. E, assim, hoje eu estou atuando, tenho uma parceria em outros estados. Agora acabei de fazer uma parceria com uma das maiores referências do direito médico, que é a professora Samantha Takahashi, né? Quem não conhece, ela tem um filho com autismo. E a gente fixou uma parceria, ou seja, eu vou trabalhar agora lá para a região sul também. Eu saí de São Paulo, estou indo para o sul e já tenho uma em vista lá na região norte. Então, ou seja, estou atuando no Brasil todo, graças à pandemia. Tem o André Wilson. E detalhe, Renato. Oi? E detalhes, sem escritório físico. Olha que legal, isso é muito importante, Viviane. Isso é muito importante. Eu fiz um vídeo, acho que foi ontem ou anteontem, alguma coisa assim, falando que a pandemia ela acabou educando os nossos clientes. Como assim? Os nossos clientes hoje aceitam serem atendidos à distância, né? E como as audiências hoje nós podemos fazê-las pela via virtual, o atendimento dá para ser pela via virtual, tem muita gente que está economizando o que gastava com o escritório para ter um lugar para morar melhor. Né? Vamos supor que você tenha, eu tenho um escritório no centro da cidade, que você gasta luz, secretário, telefone, internet, não sei o quê. Quanto é que você gasta por mês ali para bancar aquele escritório? Vamos dizer assim, R$2.000. Vamos dizer que você gastasse R$2.000. É mais do que isso. Só uma secretária, se tu pagar o salário mínimo, com o encargo trabalhista já dá 2 vezes o salário mínimo, então daí vai vendo. Normalmente, a média para um escritório de pequeno porte, você gasta de R$4.000 a R$5.000 entre aluguel, se você tem uma secretária, imagina, estagiário, essas coisas assim, né? O que não é uma locação de R$5.000? Vamos dizer que eu resolvo alugar o meu imóvel e eu pague R$5.000 de locação. Será que você não tem como
ir para um lugar, às vezes, melhor, se você somar com aquilo que você já gasta com isso. E aí você pode dar uma estrutura, você tem mais qualidade de vida, você está mais perto do filho, você está mais perto da família, você está mais perto de tudo. Agora, tá aí, isso já valia um outro bate-papo, né? Você tem que ter disciplina, né? Você tem que ter disciplina. Exatamente. Você tem Primeira que ter coisa, por disciplina. que eu não tenho escritório físico? Porque não adianta eu ter um escritório físico se eu não estou atendendo as demandas do meu cliente. Eu estou falando de uma pessoa com autismo, uma pessoa que fora do ambiente dela, ela vai desregular. Ou seja, o que é desregular? É rodar em círculos, andar na ponta do pé, gritar, berrar. E isso é comum da pessoa com autismo, tá? E aí, se eu fizer essa mãe sair da casa dela para vir até o meu escritório, talvez ela nem venha. Então, antes da pandemia, o que eu fazia? Eu ia até o meu cliente. Eu não, porque a gente sabe que é uma realidade. Eu sou mãe e eu sei que muitas das vezes eu já levei meu filho várias vezes para audiência porque eu não tinha com quem deixar. E isso é uma realidade de muitas mães atípicas, que eu falo mães de autistas. E pais também, tá? Porque eu também não falo só da mãe, porque tem pais também. E é uma realidade. E aí, o que eu precisei fazer? Adequar o meu atendimento ao cliente que pudesse atender aquela demanda daquele cliente. O que adianta eu ter um escritório de R$ 5.000, com uma mesa maravilhosa, com secretária, com tudo isso, se a necessidade do meu cliente não está sendo atendida? Então, para mim, ainda teve essa questão também, que eu sempre trabalhei de home office. Home office, né, Renato, em 2007, não era uma coisa que as pessoas falavam, nossa, você trabalha em casa? Trabalha em casa. E uma outra coisa que a pessoa também que trabalha em casa precisa estabelecer uma rotina é acordar cedo e se arrumar. Tem gente que trabalha igual um trapo. Eu tô falando isso porque tem gente que não pode. Eu me maquio. Renato, tem uma amiga minha que trabalha, que é parceira comigo, né? Ela fala, Viviane, você se maquia para trabalhar em casa? Eu falei, sim, porque se eu tivesse um escritório físico, eu não ia ter que sair arrumada, maquiada para poder atender. Eu vou atender o cliente na treva. Claro que não. Então, assim, ter o poder do hábito, acordar cedo, se arruma, você está indo trabalhar, é seu negócio, sua advocacia é seu negócio, seu ganha-pão. Então, por esse motivo que eu acho que quando trabalha assim, em home office, você tem que ter rotina e padrão. É isso aí. Eu tô aqui agora do meu home office, né? E é engraçado que aí eu tô aqui com camisa de manga comprida, tô de bermuda por baixo, né? Mas aqui, eu não, tá, Renato? Às vezes eu fico até de salto em casa. Meu marido às vezes chega em casa, ué, você saiu? Eu falei, não, eu tô trabalhando, você esqueceu? Ele, tá. Se eu levantar aqui, vocês vão me ver com roupa. Eu tô toda arrumada, trabalhando mesmo. Porque eu encarei isso como o meu negócio. Se a partir do momento que eu não coloco isso na minha mente que eu estou trabalhando, eu não consigo produzir. Entendi. Você tem que ter essa disciplina, você está coberta de razão. Eu tenho aqui meu blazer, minha gravata e a camisa de botão, eu fico sempre aqui, tipo as lives, eu tô aqui, não sei o quê. Se eu vou atender um cliente, eu boto o blazer, não boto a gravata, não. Se eu faço audiência, aí eu boto a gravata, né? A única coisa que aí é diferente, porque aí eu tenho esse privilégio, porque eu tenho um escritório do lado da minha casa, né? E sobretudo, os clientes do meu sócio, né? Que são aqueles de direito das famílias, eles precisam desse contato, né? A gente diminuiu monstruosamente. Os meus clientes, eu só atendo por Zoom, não atendo mais de forma presencial. Mas o lado do escritório, eles precisam ter esse contato. Então, eu preciso ter esse ponto físico. E eu gosto muito de ter o ponto, por mais que eu saia aqui, fica a 2 quilômetros da minha casa, né? Fica a 2 quilômetros da minha casa. Aqui em casa, eu tenho filho pequeno ainda, né? Então, sobretudo a minha filha, ela invade, não deixa. Aí você às vezes dá uma procrastinada. Eu tenho essa dificuldade. Então, cada um tem que adaptar. Ou, de repente, trabalha em casa, mas faz que nem a Viviane, coloca a roupa, está se vestindo para o sucesso. Ou então, às vezes, você pode ter um ponto menor, já que, às vezes, a tua casa, o teu ritmo de vida pode não te dar essa possibilidade. O que você acaba fazendo? Hoje em dia tem esses escritórios que você paga por mês, às vezes, para ter uma baia de atendimento e tem uma sala que você atende. Ali você vai estar
saindo de casa. Também tem gente que precisa disso, né? Às vezes de sair de casa, porque senão fica só ali dentro. E ter uma disciplina muito louca, porque quando você tem o computador e o home office dentro de casa, às vezes você trabalha 24 horas, né? Não é como de você passar o computador, olha para você olha para ele e você, eu vou ali. Às vezes sim. E aí o que acontece? Bem, esse ano eu já tracei as metas, né? A questão das metas também que você trouxe no curso, a questão da carta. Eu tenho a carta guardada até hoje, até o Diogo, que está até aqui. Eu também tenho a carta guardada desse curso, desse primeiro curso. De vez em quando até eu vou lá. Agora não me pergunte, porque eu mudei, tá, Renato? Então ela está aqui no meu escritório em algum lugar aqui, porque eu mudei de bairro. E aí ainda está aqui. Eu ainda falei, quando você me chamou, eu falei, gente, eu fiquei procurando a carta. Eu falei, gente, onde eu botei essa carta? Eu tenho que procurar ela ainda. Mas eu mantenho ela guardada, porque eu sei que na mudança ela veio numa pasta, exatamente numa pasta, que está lá e eu ainda não achei ela. Mas até hoje eu abro a carta, assim, antes de eu mudar, né, para esse atual endereço que eu estou agora, eu olhava a carta e, assim, traçar metas para mim, nossa, funcionou muito. Nossa. Mas muito. Eu tenho as metas curto prazo, médio prazo, longo prazo, né? Então, e para mim isso funciona assim. Eu acho que a pessoa que não tem meta, né, na vida, não adianta andar igual carro desgovernado pela rua. Sua advocacia não vai crescer, você não vai ter sucesso. Eu acho que o sucesso é treinável, ou seja, você precisa treinar para o seu sucesso para que você esteja pronto quando ele aparecer. Ou seja, não existe sorte, existe sucesso treinável. Olha, isso é muito legal. E, de novo, qual foi a aula da faculdade que te ensinou isso, né? Qual foi a aula da faculdade que te ensinou isso? Não tem, quer dizer, o sucesso é a exata junção de estar preparado com ser visto, né? Que não adianta de nada você ser vista se você não tiver base. Então, eu acho que o primeiro passo é você ter base dentro de um nicho que você escolheu e depois ser vista para que a coisa aconteça, né? É isso. Aí um dia vão dizer, puxa, como que a Viviane teve sorte. Porra, tu olha pro lado e fala assim, meu irmão, cala tua boca, pô. Só eu sei o trabalho que deu para eu poder ter sorte. Então eu aqui de manhã, que eu tenho que fazer um monte de coisa, estou fazendo uma live com o Renato, eu estou conversando com o Renato, ao mesmo tempo eu estou sendo vista, eu estou vendo, eu estou dialogando, eu estou aprendendo, eu estou ensinando. Você está trocando, você está trazendo para uma galera muito grande, Vivi. Você pode ter certeza uma luz, sabe? Tem muita gente que está nessa live aqui agora que está falando assim, caraca, eu estava precisando ouvir isso. Quer ver? Vamos fazer uma brincadeira? Quem aqui nessa live ouviu a Viviane e falou, cara, pô, teve um insight, teve uma sacada, solte corações e levante a mão, dê um tchauzinho, faça alguma coisa, ou grita eu. Não me decepcione, hein? Pelo amor de Deus, não me decepcione. Soltem corações e grita eu, né? É uma barata. Isso, Vivi, quando você estiver numa palestra e você quiser chamar a atenção das pessoas, você fala assim, quem está ligado comigo, bate palma. Aí ele vai, quem está ligado comigo, bate 2 palmas. Quem está ligado comigo, bate 3 palmas. Por quê? Você não Isso já vai para o próximo webinar, hein? Oi? Isso já vai para o próximo webinar, porque, para quem não sabe, eu faço webinars, né, de autismo. Eu já estou indo para o 5º. E aí, Renato, eu dei palestra para uma faculdade Uninassal, lá no Nordeste. Lá do Sul. Aí a professora falou, nossa, mas você precisa ter essa técnica. Então agora eu vou ter uma outra técnica. Eu vou fazer essa questão aí no bate-palma também para o pessoal acordar. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Você fala assim, quem está ligado aqui, bate palma. Que a pessoa não consegue falar, pensar em outra coisa e bater palma ao mesmo tempo. Então isso em auditório, então faz maior sucesso. Conecta. Isso também conecta. Porque às vezes a pessoa está vendo a live e não está nem... Está vendo, mas não tá absorvendo. Absorva. É isso. Bate palma. Absorva tudo. Se você está comigo, bate palma. Isso aí, já absorvi. Bob Esponja. Olha aí quanta gente falou, né? Eu achei engraçado. Olha só, deixa eu só falar uma coisa. Essa questão do autismo,
Eu faço uma pós-graduação que não é de 1 ano, é de 2 anos, tá? E depois, se você quiser, manda um direct para mim que eu te passo essa pós-graduação, eu termino esse ano. E aí eu também estou fazendo uma pós-graduação em inclusão e direito das pessoas com deficiência, ou seja, é inclusão e direitos, né? Porque a gente precisa em direitos. Aí, voltando lá para a questão do dano temporal, Renato, essa questão de trazer o desvio do tempo, né? Que deveria ser revertido em terapia, né? Para essa pessoa, a partir do momento que essa pessoa tem a terapia, ela é incluída na sociedade, ela não é excluída, ela não é segregada. A escola funciona, quando ela cresce, ela estuda numa faculdade, ela trabalha, ela faz tudo. Terapia é essencial não só para a pessoa, é essencial para uma sociedade, para a gente ter uma sociedade inclusiva. E aí eu fico de novo arrepiada. Ai, que legal. Viviane, quem quer te seguir para, de repente, trocar uma ideia depois, acompanhar os webinários e tudo mais, como é que ele faz? Eu tenho a minha rede social, né, que é Viviane, com 2 N's, que papai colocou 2 N's porque o meu nome ia ser Eleonora, gente. Não é que eu seja feio, mas é um nome comprido, né? Ninguém ia me chamar de Eleonora, só ia me chamar de Elô. E aí, não ia estar na latinha da Coca-Cola. Não, não ia estar. Não imagina. Mas de qualquer forma, acho que eu não tô, não, porque com 2 N's, doutor Eduardo, ele é uma referência no direito médico. Você que é para mim, doutor Eduardo. E aí, o que acontece? Meu nome é Viviane Landim, Viviane com 2 N's, ponto Landim. Landim lá do Flamengo mesmo, gente, sabe? Lá do Flamengo, é isso aí. Para chamar a atenção aí no povo. Então é Viviane Landim, só que meu pai, na hora do registro, também ficou errado, tá? É com N no final, mas a família é com M. Então é Viviane.landim, _. O meu Instagram. O Facebook é Viviane Landim, tá? Advocacia personalizada. Eu também tenho um canal no YouTube que agora eu vou começar a fazer vídeos e tudo mais, que é Viviane Landim. Eu tenho o canal do Juntos pelo Autismo do Brasil. Esse é o projeto que eu tenho junto com uma parceira, que é a Adriele Moura, que é uma baiana, que topou o projeto e falou, vamos levar a informação para o maior número de pessoas com autismo que não tem condições de pagar um advogado. Então, a gente leva... Não, é Viviane.landim, _. Landim com M no final, Ellen. E aí eu levo essa informação para o maior número de pessoas. Já fiz o quarto, né? Já primeiro falei no geral e chamei grandes nomes do direito dos autistas e eu já estou indo para o quarto. Agora não vou falar da temática porque a gente ainda vai ajustar isso, mas é em abril, que é o mês de conscientização das pessoas com autismo, trazer a consciência para a sociedade que eles precisam ser incluídos. Então eu vivo isso, eu estou isso 24 horas da minha vida. Então tá legal, show. Viviane, obrigado pra caramba por você estar aqui. O pessoal com certeza vai invadir aí suas redes sociais, você pode ter certeza disso. Pessoas como você fazem a diferença. É muito legal, de alguma forma, ter participado desse processo. E aí, por isso que eu faço questão da gente estar junto só até o final das nossas vidas. Eu quero, sabe, tá com 80 anos lá na frente. Eu queria chamar aqui a Viviane para bater um papo. Conta aqui, sabe? É isso que me dá vontade de acordar, sabe? Da mesma forma que você encontrou algo que consegue fazer com que você saia todo dia arrumada para trabalhar mesmo dentro de casa, é isso que faz o meu coração bater, observar o resultado das pessoas que treinaram comigo. Eu até estava brincando, eu fiz uma live com o Alexandre Flecha no outro dia, ele falou, eu sou um advogado professor, eu não consigo ainda, sabe, eu também fui muito tempo, mas eu acho que eu sou mais professor do que advogado, sabe? Eu sou advogado, mas eu acho que ver esse tipo de resultado do aluno, nossa, para mim eu já ganhei o dia, vou almoçar com meu sócio hoje, estou saindo daqui, vou para o meu escritório, e aí vou contar essa história para ele e quero que você, dentro dessa espiral do bem, né, um dia a gente se conheceu, eu fiz bem para você e você hoje faz bem para outras pessoas, para dezenas, para centenas, para milhares de pessoas. Aí o Fernando Pessoa tem razão, tudo vale a pena. Né? Obrigado mesmo por você estar aqui. Galera, um beijo para todo mundo. Eu que agradeço, Renato. Gratidão pela oportunidade de ter participado disso aqui. E, ó, novembro terei novidades, hein?
Ah, que maravilha. Ó, então você já está convidada. Como a gente Novembro já teremos começou a novidades. vacinação, como a gente já começou a vacinação, eu acho que é 26 e 27 de novembro, eu vou voltar a ter o evento ao vivo aqui no Rio de Janeiro. Então você Super já está recomendo. convidada para poder ir bater um papo com a gente lá. Eu faço questão de te dar essa luz de pino para você contar a tua história, porque você seguramente vai contaminar a vida de muita gente, tá bom? Obrigada, Renato. Gratidão, porque a gente tem que fazer essa reflexão todos os dias. Valeu. Beijão, querida. Te Obrigado. adoro. Beijo. Valeu também. Outro.